Esse aqui. Compartilhar, ocultar. Tá. Vou fazer uma pequena... Ai, tem entrando, gente. Eu acho que... ops. Vamos dar mais uns 2 minutinhos, né? Que é 10:01, só para essas pessoas que estão tendo que autorizar. Nina, se quiser esperar até umas 10:05, da minha parte, creio que demais colegas podem... Da minha parte, está tudo bem, tá? Tá bom. A aula que eu passei para você, o horário que eu passei para você, o horário da aula deles, tá? Tá. Só lembrando aos alunos, enquanto eu estou aqui esperando mais um minutinho, que à tarde hoje nós vamos ter um encontro, que eu tinha falado com vocês semana que vem, que eu vou abrir aquele experimento do pão para vocês. Então, hoje à tarde nós vamos ocupar a nossa aula de 1h10 às 2h, tá? Para poder a gente ver, eu não sei quantos de vocês prepararam o pão em casa, mas eu preparei aqui na minha casa, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre aquelas estruturas, tá bom? Vixe, tá entrando gente. Bem, eu vou fazer a apresentação, no intervalo a gente... Estou querendo. Isso porque eu botei lá no e-mail que era para entrar 9h45. Para quem... Vou apresentar, e aí no intervalo eu permito essas pessoas, né? A palestra de hoje vai ser com o professor Jadson sobre os fungos endofíticos. E aí, eu peguei essa figura aqui para falar, como a gente está no início da disciplina, até agora a gente só conversou sobre mucoromicota, né, que aqui está como Z. E aí, a importância, ela é bastante variada, né, em termos de uso e ocupação, assim, das estruturas, e eu vou fazer uma pequena apresentação. Isso aqui tudo, o professor, acho que está na responsabilidade dele, falar, tá? Vou fazer uma apresentação do professor Jadson. Ele é graduado em Ciências Biológicas, com ênfase em Ciências Ambientais. O nosso curso de Ciências Biológicas, ele não tem ênfase, ele é um curso generalista, né? Formar biólogo, mais ou menos, para todas as áreas. Ele é mestre e doutor em Biologia de Fungos, pelo curso de pós-graduação em Biologia de Fungos da Universidade Federal de Pernambuco. Ele desenvolveu atividade no Centro de Estudos de Fungo de Utrecht, na Holanda, durante o seu doutorado, daí ele fez um doutorado sanduíche. No próximo slide tem uma fotozinha do centro. Também estágio pós-doutoral no Programa de Biologia de Fungos da Universidade Federal de Pernambuco. Atuou na pesquisa na coleção de culturas, né, de micoteca e do Laboratório de Micologia Ambiental da mesma universidade. Aqui está a fotinho do centro, né, só para a gente conhecer, né, lá na Holanda. Tem experiência em micologia, estudo dos fungos, né, biotecnologia e microbiologia. Tem experiência em taxonomia e ecologia de fungos endofíticos, biotecnologia utilizando fungos. Participa como membro de projeto de pesquisa com apoio financeiro da CAPES, CNPq, FINEP, FACEP e projetos de extensão universitária. Atua como revisor de revistas nacionais e internacionais, editor associado da revista Frontiers in Microbiology e Checklist, professor adjunto do setor de micologia do Departamento de Biociências e Tecnologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde, o nosso IPTESP, e atua como membro no IPTESP do Núcleo de Desenvolvimento Estruturante do curso de Biotecnologia. É vice-coordenador de estágios de curso de biotecnologia e ele é professor orientador do programa de pós-graduação em biologia da relação parasitária hospedeiro.
Então, aqui está a informação, quem se interessar, fazer estágio especificamente de fungo, pode procurar o professor Jadson, tá? E vamos à nossa palestra sobre fungos endofíticos. Obrigada. Vou fechar isso aqui. Vou autorizar as pessoas aqui que estão entrando. Essa salinha hoje vai estar cheia. Agradeço a professora Ina pelo... Não estou começando ainda não, tá ainda. Eu só estou agradecendo a sua apresentação, né? Essa rápida apresentação. A professora Ina tentou demonstrar um pouquinho do trabalho que eu tenho desenvolvido, né? E é interessante que esse trabalho eu tenho feito com fundos endofíticos desde a minha graduação, e a gente tem tido alguns resultados bem interessantes. Eu conheci a professora Ina quando eu cheguei aqui na UFG há quase um ano, e a gente, como a gente brinca, tem trocado figurinhas, inclusive pelo WhatsApp, com algumas ideias e conversas sobre fungos. Então, já de imediato agradeço o convite da professora Ina para conversar sobre alguma coisa, sobre um tema que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de trabalhar, que tem me acompanhado, tem acompanhado minha formação aí nesses cerca de 10 anos de trabalho. Ina, quando eu puder apresentar, você me avisa. Pode apresentar, pode dividir a tela e apresentar, tá? Então, eu vi que a maioria dos componentes, a maioria é da disciplina taxonomia e ecologia de fungos. Que bom que nós temos alguns colegas que estão estudando fungos com a gente, né? Isso é importante também, para que a gente possa compartilhar um pouquinho dessa experiência que a gente tem tido sobre os fungos, tá? Só alguém me confirma se está funcionando direitinho? Tá funcionando. Pronto. Então, eu vou começar a apresentação. Então, agradeço de início o convite, né? Como eu já falei da professora Ina, agradeço aos colegas que decidiram vir assistir o que é que nós vamos conversar um pouco sobre fungos endofíticos, tá? Quando a Ina me chamou para conversar sobre fungos endofíticos, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Sobre qual assunto a gente pode se dedicar? Porque sobre fungos endofíticos a gente pode tomar várias vertentes, né, de ensino, várias vertentes de pesquisa, vertentes de importância, de conceitos. Então, eu fiquei pensando de que forma a gente poderia tentar participar ou mostrar para vocês um pouco dessa atividade, tá? Então, eu tentei preparar um material um pouco mais geral sobre fungos endofíticos, para que a gente tenha conhecimento, para que vocês tenham um pouco de conhecimento desses fungos que estão diretamente associados com as plantas. Durante a minha apresentação, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fique livre para apresentar, para falar. Se por acaso alguém está digitando no chat, eu não consigo ver o chat, então alguém poderia ler o que está sendo digitado no chat. Eu vou deixar as do chat para o final, Jadson, pode ser? Pode ser sim. E as pessoas interrompam quando quiser, tá? Pronto, combinado, então. Então, se as pessoas quiserem comentar alguma coisa enquanto eu estou falando, fiquem à vontade, e as do chat a gente pode ver ao fim da nossa... da minha apresentação, tá? Então, hoje a gente conversa um pouco sobre fungos endofíticos. A Ina já me apresentou rapidamente, né, mas eu sou recente-chegado aqui em Goiás, pelo meu sotaque dá para perceber que eu não sou aqui de Goiás, então eu venho de Pernambuco. Toda a minha formação de graduação e pós-graduação foi na Universidade Federal de Pernambuco, com uma experiência durante o doutorado em um instituto estrangeiro, onde eu fui estudar um pouco sobre taxonomia de fungos, né? Digamos assim, um centro que tem estudado fungos há mais de 100 anos, e também em Recife nós temos estudado fungos desde 1954, né? Há mais de 60 anos. Hoje eu estou como professor do Instituto
do IPTESP, né, aqui na praça universitária, e estou à disposição para que a gente possa estudar um pouco mais sobre os fungos, tanto a importância ambiental deles, para taxonomia, ecologia, biologia, fisiologia, né, como a importância biotecnológica também na produção de metabólitos ou coisa do tipo, que é o trabalho que eu tenho feito ao longo dessa minha caminhada acadêmica, tá? Mas o que são endófitos? Né? Se a gente para pensar um pouco sobre o que são endófitos, não que a gente usa a terminologia fungos endofíticos e só existem fungos endofíticos. Né? Não. Logo que o conceito endófito ele foi estabelecido, né, então os pesquisadores começaram a discutir e a propor que tudo aquilo que vivia dentro das plantas e que não estava causando nenhum dano ao hospedeiro poderia ser considerado endófito. Então, fungos, bactérias, vírus, talvez outros organismos protozoários, ou seja lá o que for, né, parasitos, seja lá como for, parasito não, porque pode estar causando algum dano, né? Mas qualquer organismo que vivesse dentro da planta e que não estivesse trazendo nenhum dano associado para o seu hospedeiro, ele poderia ser considerado um endófito. Então, foi um conceito muito amplo para a época, né? Foi um conceito muito abrangente, mas que foi o primeiro passo para que essa definição começasse a ser estabelecida, né? Já que nós, pesquisadores, gostamos de organizar as coisas como a gente brinca dizendo, cada um no seu quadrado, né? Então, endófitos, a gente poderia dizer que são organismos ou micro-organismos que vivem internamente no tecido vegetal, sem causar dano aparente ao seu hospedeiro, né? E também são importantes como um componente, no caso dos micro-organismos, da diversidade microbiana associada às plantas. Né? Então, imagina uma planta e até então a gente só pensava nos ramos, nas raízes, nas folhas, nos frutos. E a gente agora passa a pensar, será que quando eu estou comendo um tomate, será que quando eu estou comendo uma banana, o que será que eu estou também consumindo? Será que só são os produtos químicos que eles aplicam para o cultivo? Ou será que eu também estou me alimentando de micro-organismos ou de DNA desses micro-organismos, se os micro-organismos já chegaram a morrer ou coisa do tipo, né? Então, são coisas que a gente começa a pensar a partir dessa definição, desse nicho do conceito do que são endófitos. E pensando nessa colocação, então nós temos a informação de que endófitos são aqueles organismos que vivem dentro das plantas. Posteriormente, eu vou mostrar algumas definições ao longo da história. Então, quando a gente fala de fungos endofíticos, ou de micro-organismos endofíticos, nós temos que lembrar que é uma divisão meramente didática. Né? Então, a gente olha a planta como um indivíduo completo, mas a gente fica imaginando os organismos que estão vivendo dentro do vegetal, organismos que estão vivendo na superfície do vegetal, do tecido vegetal, na folha, no ramo, e que não estão causando doença, ou que podem estar causando doença. A gente vê aqui na ilustração do lado direito. E também a gente pensa em organismos que estão vivendo associados com plantas. Né? Então, a gente tem alguns nomes, de forma conceitos, nomes mais para a questão didática, de separação para o estudo desses organismos. Então, aqueles fungos que vivem dentro das plantas e não causam dano aparente à planta, são chamados de fungos endofíticos. Aqueles que causam um problema na planta, que podem já ter sido um fungo endofítico, ou que não são, mas estão causando alguma doença, são os fungos fitopatogênicos. Então, aqueles que estão vivendo sobre o tecido vegetal associado à planta, mas que estão ali, vez outra, só aproveitando a planta, mas não está causando dano muito aparente, mas estão vivendo não dentro do tecido vegetal, mas na superfície dele. A gente pode chamar de fungos epifíticos. E aqueles que estão associados às raízes, a gente também denomina de fungos micorrízicos. E aí existem diferentes tipos de fungos que podem levar esses nomes, mas esses nomes também sabemos que, apesar de ser uma divisão didática, para que a gente facilite o estudo dele, nós também temos conhecimento de que nós temos subgrupos dentro desses grupos de
de organismos, né? Só para a gente ter uma ideia. Sem contar que alguns autores consideram também fungos micorrízicos como fungos endofíticos. E nós temos algumas publicações que observavam que fungos estavam crescendo associados com as raízes de plantas, mas não eram propriamente dito como foi definido os fungos micorrízicos. E aí eles criam a sigla do inglês DSE para Dark Septate Endophytes, para determinar que aqueles fungos que estão ali e que não são classificados diretamente como micorrízicos, mas eles poderiam ser chamados de Dark Septate Endophytes, né? Seriam nada mais, nada menos do que uma tradução livre, seriam aqueles fungos, aquelas hifas negras pigmentadas que estão associadas com as raízes de algumas plantas. Mas onde nós encontramos fungos endofíticos? Se a gente para pensar em uma planta como um ecossistema, e não somente como um indivíduo, a gente vai observar que a gente encontra fungo endofítico em várias partes das plantas, se não em todas as partes dela. Então, por exemplo, os primeiros estudos de fungos endofíticos destacaram a presença de fungos nas folhas, porque os primeiros estudos começam aí principalmente com plantas medicinais e tudo mais, então eram as folhas que eram usadas para esse fim. Então, é um tecido importante. Então, a idade vegetal, a idade da folha, né, se está no início do desenvolvimento, se é uma folha mais mediana, se é uma folha mais tardia, isso também influencia na colonização de fungos endofíticos. Também nós sabemos que nós encontramos fungos endofíticos nos ramos das plantas. Né? Então, se nós temos nas folhas, nós também temos nos ramos. E aí a gente começa a pensar, eu acho que eu esqueci de colocar um slide sobre isso, mas como acontece a colonização endofítica, né? É uma coisa que eu tenho que colocar nos próximos slides, mas como acontece a colonização endofítica. Então, a colonização dos fungos, para que aconteça a colonização das plantas pelos fungos endofíticos, pode acontecer a partir das folhas, né, quando ela pode adentrar a partir as estruturas dos fungos adentram a partir dos estômatos ou estruturas semelhantes, né? A gente também pode pensar em fungos em flores e em frutos, ou os frutos que foram produzidos por aquela planta, eles já possuem o fungo endofítico, e quando há um desenvolvimento, um crescimento daquele fruto, aquela semente, coisa do tipo, o fungo endofítico já está presente, de forma latente ali naquele fruto, né? Em descanso, digamos assim, e ele consegue se desenvolver e também colonizar o hospedeiro, né? Os outros tecidos do hospedeiro. E também a partir das raízes, né? Então, nós encontramos fungos endofíticos em praticamente todos os tecidos de plantas. Então, praticamente quase todas as plantas que foram estudadas até então, nós temos fungos endofíticos associados. E é importante fazer essa consideração, porque nós temos algumas plantas que nós não temos relatos oficiais de que não foram encontrados fungos endofíticos, pelo menos aqueles fungos que a gente pode possuir em cultura. Então, basicamente, nós temos informação de que quase todos os tecidos, se não todos eles, os tecidos vegetais, eles são os fungos endofíticos são encontrados. Mas como estudamos os fungos endofíticos? Né? Então, principalmente, nós temos dois principais métodos, digamos assim, para estudo dos fungos endofíticos. Então, nós temos os fungos endofíticos cultiváveis, então, aqueles fungos que nós coletamos a planta, nós processamos a planta, fazemos toda a asepsia do material vegetal e nós cultivamos esse fungo em meio de cultura artificial. Então, nós transferimos os fragmentos da planta, os ramos, as sépalas, partes de frutos, partes de ramos, de raízes, para meios de cultura, e a partir daí nós aguardamos o crescimento, né? A exteriorização desses fungos. São os fungos cultiváveis. Ou nós podemos ir para métodos não cultiváveis, em que nós vamos observar a presença de fungos em plantas sadias a partir da obtenção de sequências de DNA desses micro-organismos.
Então, basicamente, nós teríamos os fungos cultiváveis e os fungos não cultiváveis. E os não cultiváveis, nós estaríamos trabalhando com a utilização de técnicas moleculares para observação da presença desses micro-organismos. Mas isso também é possível. Então, quando pensamos em fungos cultiváveis, nós pensamos em uma placa de PET que foi inoculada com fragmento, né, uma placa de PET com meio de cultura, inoculou o fragmento, depois nós começamos a isolar os fungos. E aí nós temos gêneros que mais comumente são encontrados, que nós conseguimos visualizá-los como fungos endofíticos. Então, esses são alguns exemplos de fungos que estavam vivendo, que vivem no interior de tecidos vegetais e não estão ali causando dano aparente para a planta. Por isso, essa denominação de fungos endofíticos. Nesse caso, os cultiváveis. A gente consegue visualizar o fungo, a gente consegue preservar o fungo em uma coleção de cultura para um estudo morfológico, para um estudo de biotecnologia, para um estudo de ecologia, mas também nós temos técnicas que têm informações, que fazem inferências a partir de sequências de DNA. Então, eu não visualizo o fungo, eu não tenho a cultura do fungo, mas eu consigo ter a certeza de que ele está ali presente pelas sequências de DNA que são avaliadas diretamente do tecido vegetal, utilizando técnicas de metagenômica, por exemplo. Então, aí a gente tem as informações das sequências de DNA dos fungos, e depois que nós temos a informação dessas sequências, nós usamos bancos de dados específicos para a identificação desse material, que na maioria das vezes nós não conseguimos fazer identificação ao nível específico, ao nível de espécie, digamos assim, né? A gente não consegue identificar a espécie, mas a gente consegue identificar outros rankings taxonômicos, gêneros, famílias, ordens, ou outros grupos um pouco mais de um ranking taxonômico maior, né, como apenas filho, algumas vezes. Por que isso acontece? Porque nós não temos conhecimento de tudo que vive associado com as plantas. Então, se nós não conseguimos isolar todos os endófitos para se estudar a morfologia, para se estudar o DNA em meio de cultura puro, né, uma cultura pura, então o banco de dados utilizado para a identificação molecular ele não contém todas as informações. Então, aí nós também não conseguimos fazer uma identificação mais precisa desse material quando nós estamos só utilizando biologia molecular ou técnicas de metagenômica. Tem sua importância, concordo que sim, mas nós não temos acesso ao fungo para que a gente possa trabalhar em laboratório. Nós temos acesso somente às suas sequências de DNA. E a partir dessa reflexão, eu pergunto como é que nós vemos as florestas. Desculpa. Como é que nós vemos as florestas? Será que nós vemos as florestas apenas pela sua beleza da flora, da fauna? Ou a gente também necessita começar a rever as florestas como uma beleza não só de fauna e flora, mas também uma grande importância dos fungos naquele ambiente? A gente olha assim a floresta, aparentemente a gente não vê fungo nenhum. Mas quando a gente começa a pensar em fungos endofíticos, a gente olha para a planta e já começa também a entender como é a relação deles com os vegetais. Então, eu, como estudo muito os fungos endofíticos, eu ando na floresta e eu olho uma planta e penso assim, meu Deus, quantas espécies de fungos será que existem associadas com essa planta? Então, eu vejo uma planta, mesmo não conhecendo muito da botânica, e principalmente agora que eu estou no Cerrado, quando eu estava começando a aprender um pouco da flora da Caatinga, eu vim para o Cerrado e vou começar agora a aprender a flora do Cerrado. Então, às vezes, eu olho e fico a pensar quantos fungos estão associados e estão fazendo relações mutualistas e outras relações mais, estão atuando nesse ambiente florestal natural, né? Claro, se a gente pensa numa monocultura, numa agricultura comercial, a gente também tem fungos associados, mas eu fico imaginando nessas florestas a quantidade de fungos. Então, nosso olhar para as florestas, quando nós nos referimos àquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que nós não conseguimos visualizar, também é importante para a nossa
para a nossa formação como estudantes, como micólogos, como profissionais que estudam taxonomia, ecologia e preservação desses ambientes também. E aí, essas definições de fungos endofíticos ou de endófitos começam um pouco mais lá atrás. Eu não sei muito falar francês, eu acho que é Debarry, eu não sei. Mas esse pesquisador, né, ele, lá em 1866, ele já traz a terminologia, já traz uma discussão sobre a simbiose, né? Então, sobre a simbiose, sobre o conceito de endófitos, mas aquilo que eu dizia lá atrás era um conceito mais abrangente, então tinha muitas informações de organismos envolvidos, e posteriormente, com o início do estudo de fungos e do entendimento dessa informação, de que nós, os pesquisadores, começaram a aceitar que existiam organismos ou micro-organismos vivendo no interior dos vegetais, e por causa deles as plantas poderiam ter vários benefícios, então eles começam a criar algumas definições para tentar explicar para nós o que seriam esses fungos endofíticos. Então, outro pesquisador, em 1986, diz, eles são mutualísticos, eles são fungos que colonizam parte do tecido de plantas vivas, mas eles não causam sintomas de doença. A gente também está estudando fungos endofíticos, a gente tem muitos artigos de Petrini. Então, aí Petrini sugere, não, são organismos que vivem no interior das plantas sem causar dano aparente ao seu hospedeiro. Então, a gente também vê muitas informações sobre uma tentativa de definir o que são fungos endofíticos. Eu sempre brinco e eu digo que a definição de fungo endofítico é uma definição muito filosófica. Porque imagina, você vai coletar a planta, você vai coletar partes de uma planta na mata, na floresta, e você chegando naquele local, a planta está sadia. Você vai coletar as folhas e os ramos e vai embora. Quando você volta lá, se você voltar lá, na maioria das vezes a gente nunca volta, para acompanhar o mesmo indivíduo, você volta lá alguns meses depois, a planta está totalmente morta. Né? Então, o que seria o conceito de fungos endofíticos numa realidade na natureza como essa? Né? Então, aquela informação didática do que são fungos é uma informação meramente para nos ajudar no estudo deles. E aí outros pesquisadores começaram a tentar acrescentar definições, informações para definições prévias. Então, por exemplo, fungos que colonizam a planta sem causar sintomas de doenças visíveis. Ou seja, pode ser que eles estão causando doenças, mas não são visíveis. E isso também pode ser uma informação importante para ser considerada. E no Brasil, o professor João Lúcio de Azevedo, lá da USP, né, um grande colaborador no estudo de fungos endofíticos no Brasil, o professor João Lúcio traz também uma proposta para a definição de quais são esses micro-organismos. Né? Então, o professor João Lúcio levanta essa hipótese, são aqueles que podem ou não crescer em meio de cultura, eles habitam o tecido hospedeiro, né? Sem causar um dano aparente e sem produzir estruturas externas. Aí, posteriormente, essa definição do professor João Lúcio foi readaptada. Ele estava participando de um congresso e um dos pesquisadores que estavam no congresso disse, professor João Lúcio, se o senhor está dizendo isso, então aqueles fungos que são endofíticos e produzem estruturas externas, eles estão fora da sua definição. Aí, posteriormente, o professor João Lúcio faz um ajuste nessa definição que ele tinha proposto e acrescenta que podem ou não produzir estruturas externas emergindo dos vegetais. Né? Então, o professor João Lúcio é um grande colaborador no estudo de fungos endofíticos no Brasil. Ele trabalha principalmente com genética, com engenharia genética. Eu creio agora que o professor João Lúcio já está aposentado, já está com uma certa idade, um pouco adoentado, mas ainda continua revisando nossos artigos, publicando. Vez ou outra a gente ainda vê um outro trabalho de fungo endofítico que tem um grupo do professor João Lúcio participando. E depois disso, outros pesquisadores foram trazendo, nós sugerimos que o estudo dos fungos endofíticos, que tem ganhado uma repercussão mundial, que tem ganhado uma importância mundial, que nós possamos chamá-los, desse estudo, de endofitologia.
Então, o estudo dos endófitos, digamos assim, mais especificamente para fungos. Mas, claro, bactérias endofíticas também têm um papel extremamente importante na endofitologia, né? Assim, a gente aceita essa proposta dos pesquisadores. Inclusive, a gente tem informações de que fungos só conseguem viver ali nessa planta se eles estão associados com vírus ou com bactérias. Então, tem algumas pesquisas que têm mostrado um pouco dessas curiosidades, dessas informações também. E aí, um colega nosso, indiano, Suri, eu não sei dizer o nome completo dele, aí a gente sempre chama ele de Suri, e ele, inclusive, nos e-mails, ele assina assim. Então, o professor Suri, ele sugere que essa fase como fungo endofítico, que o fungo está, de fato, naquele momento na planta, ele pode ser que um momento esteja associado ao solo, depois ele migra para a planta, ele vive como endófito, depois ele pode por causa de uma ação adversa da própria planta ou de um fator abiótico, ele pode se tornar um patógeno. Então, mas essa fase como fungo endofítico poderia ser chamada de endofitismo, né, que é uma característica de alguns fungos. Claro, outros fungos vivem apenas como fungo endofítico. Nós não temos conhecimento de alguns fungos vivendo a não ser como fungo endofítico, né, tem essa informação. Entretanto, nós temos o conhecimento de fungos, que são fungos fitopatogênicos, que causam doença nas plantas e que foram relatados ao longo de muito tempo como patógenos, que hoje nós também encontramos como fungos endofíticos, né, como endófitos. Então, tem essa relação também. Então, mas se sabe que em um momento da fase da vida do fungo, ele pode, sim, estar ali como fungo endofítico. Também outro pesquisador sugere que os fungos, sendo os endófitos, nós poderíamos chamá-los de micoendófitos, né? Como nós gostamos de dar nome às coisas, principalmente a maioria dos taxonomistas, ou quase todos eles, então são sugestões de termos para nos ajudar a entender o que é que nós estamos estudando ou compreender um pouco desse mistério dos fungos endofíticos. E essa relação endofítica de fungo com as plantas hospedeiras, alguns autores levantam hipóteses e defendem a ideia de que as plantas que viviam principalmente em um ambiente úmido, as primeiras plantas que viviam em um ambiente úmido, que viviam em um ambiente muito aquático, digamos assim, né? E que elas começaram a migrar do ambiente úmido, do ambiente aquático, para o ambiente terrestre, alguns pesquisadores sugerem e acreditam que essa forma de migrar de um ambiente para outro tem relação direta com a associação com fungos. Então, com a associação com fungos micorrízicos, os propriamente estudados como micorrízicos, ou com a associação com fungos endofíticos, que estavam ali vivendo associados com folhas ou aquelas estruturas primárias, primitivas das plantas. Então, há algumas propostas, há algumas teorias de que acerca de essa relação das plantas com os fungos, e por causa dessa relação evolutiva, as plantas migraram de um ambiente para outro. Então, acredita-se que há cerca de 400 milhões de anos os fungos estavam aí atuando diretamente, né, nessa capacidade das plantas de estarem habitando, ou vamos dizer, colonizando também o ambiente terrestre. É uma discussão bem interessante, porque, querendo ou não, eu acredito que essa associação é possível, de muito tempo, sim, porque senão nós não teríamos hoje o conhecimento desses fungos vivendo, e às vezes fungos muito específicos, ou às vezes fungos muito generalistas vivendo associados com os tecidos do vegetal, do hospedeiro. E aí, lá atrás, eu mostrei uma foto de uma floresta úmida e de uma floresta seca, e eu perguntava como nós vemos as florestas. Então, alguns estudos de diversidade de fungos endofíticos, eles têm mostrado que em florestas úmidas, nós temos alta diversidade de endófitos, nós temos hospedeiros específicos, então nós temos grupos de fungos que são encontrados em hospedeiros específicos,
E a forma de transmissão de um fungo, do fungo de uma planta para outra, acontece principalmente nessa forma vertical, né? De uma planta para outra a partir de propágulos que são liberados por estômatos ou coisas do tipo, né? E aí eu coloco uma pergunta, né? Eu coloco uma interrogação. Será que isso é uma verdade eterna? Será que isso é um dogma que não pode ser questionado, que não vai mudar? E aí, outros pesquisadores dizem, não, ó, em florestas secas, nós temos uma baixa diversidade de fungos, os fungos não possuem um hospedeiro específico. Por que eles não possuem um hospedeiro específico? As plantas são mais espaçadas, na maioria das florestas secas, as plantas perdem as folhas, né? E a forma de transmissão entre as plantas, né, a forma de, querendo ou não, de dispersão, a forma de dispersão desses fungos, porque a umidade é um pouco menor em relação a uma floresta úmida, também isso é diferente, né? Isso é questionável. Só que os nossos estudos e alguns estudos que têm sido publicados sobre fungos endofíticos relacionados principalmente com florestas secas têm contrariado essas definições prévias. Não. A gente sabe das características das florestas secas, a gente sabe das características dos fungos, mas as florestas secas têm uma riqueza e que pode resultar em uma diversidade de fungos incrível que não se compara àquela riqueza encontrada e diversidade encontrada em florestas úmidas, né? Então, alguns conceitos, a partir dos nossos estudos e a partir de estudos de outros colegas nossos do Brasil e do exterior também, têm mostrado esses conceitos, esses paradigmas ou dogmas precisam ser revistos na comunidade científica. E isso já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo atualmente. Mas qual a importância dos fungos endofíticos? Porque às vezes a gente já viu a definição, a gente tem, óbvio, já tem conhecimento de alguns conceitos também sobre a importância deles. Mas qual a importância? Eu vou trazer alguns exemplos. Então, os fungos endofíticos, eles são importantes na taxonomia, porque, querendo ou não, é uma diversidade de fungos que não é vista por nós, apesar de sabermos da existência. Então, a partir da taxonomia desses fungos, nós conseguimos visualizar muitas informações. É importante para a diversidade. Então, os fungos endofíticos trazem uma contribuição exorbitante, grandiosíssima, né? Imprescindível para a diversidade de fungos. E também são importantes na biotecnologia, né? Então, nós temos utilização de fungos para vários fins, como agentes biotecnológicos, fungos endofíticos como agentes biotecnológicos. E a professora ainda usou essa ilustração lá na frente, quando foi se referir aos fungos endofíticos. E aí, fungos endofíticos são utilizados para diversos fins como eu já falei, na preservação do ambiente, na taxonomia, na ecologia e diversos fins na biotecnologia, principalmente engenharia genética, produção de antimicrobianos, proteção de plantas, enfim, nós temos muitas utilizações de fungos endofíticos. Provavelmente, alguma coisa que nós estamos comendo, algum medicamento que nós estamos tomando, eles podem ter origem fúngica, eles têm origem fúngica, e alguns desses fungos podem ter sido recuperados de forma endofítica, né, como endófitos. Então, os fungos endofíticos, eles são utilizados para proteção contra estresses bióticos e abióticos das plantas. Então, nós sabemos que eles podem estar ali atuando na produção de moléculas que estão protegendo a planta, por exemplo, contra o calor, contra a secura, né? Ou então por causa da temperatura muito baixa, ou então por causa da alta umidade. E também a gente sabe que está protegendo ali contra fatores mais abióticos. Então, os fungos bióticos, desculpa. Então, os fungos estão atuando ali na proteção da planta, produzindo antimicrobianos. Imagina um fungo patogênico que está ali, que tenta colonizar aquele vegetal. E aquela planta possui um fungo endofítico que produz um antifúngico contra aquela espécie de fungo. Então, também atua dessa forma, né?
Então, na proteção contra as pragas, sabemos que tem fungos endofíticos que podem atuar como controladores de pragas, tanto quanto pragas, fungos, insetos ou coisas do tipo. Então, na produção de enzimas, de hormônios, de antimicrobianos, como eu já falei. Também são muito utilizados nas indústrias farmacêuticas e de alimentos. Eu vou mostrar um pouco mais à frente alguns exemplos mais específicos. Fungos também são utilizados, fungos endofíticos também são utilizados na degradação de poluentes ambientais. A gente tem alguns relatos. Tem uma pesquisa, um resultado de uma pesquisa bem interessante, se não me engano, eu não sei se foi publicado em 2011, se eu não me engano, não posso estar equivocado, foi 2015, não vou lembrar, mas tem uns pesquisadores que estavam trabalhando com plantas da Amazônia, não a Amazônia brasileira, e aí eles inocularam os fungos e guardaram os fungos endofíticos na bancada para que eles pudessem crescer, e porque foi uma quantidade muito grande de fungo, eles não conseguiram avaliar todos, então eles estavam avaliando os fungos por blocos. O último bloco que eles avaliaram, eles usavam placas de Petri de plástico, e aí, quando eles pegaram um grupo de fungos, tinha algumas placas de Petri que tinham sido degradadas. As placas de Petri não existiam mais, pelo menos a base delas, né? E aí foi uma descoberta bem interessante, se eu não me engano, de um fungo do gênero Pestalothiopsis, né, que é um fungo classificado como Cellomiceto, né, um ascomicota, e ele tinha degradado aquele plástico. Depois eles avaliaram com calma esse fungo, fizeram testes laboratoriais e, de fato, o fungo tinha capacidade de produzir enzimas ou outros compostos que estavam ali atuando na degradação de um dos poluentes ambientais que mais trazem prejuízos para a natureza, né? É bem interessante essa descoberta. Também são utilizados na engenharia genética, principalmente para melhoramento de plantas, e também no solo, eles podem trazer alguns benefícios. São utilizados na agricultura para o crescimento de culturas de importância, né? Tomate, por exemplo, cana-de-açúcar. Também, como eu já falei, que é o que mais eu estudo, nós temos, são importantes na taxonomia, ecologia, e também a presença ou ausência deles pode ser, quem sabe, um indicativo para a qualidade ambiental, assim como os líquens, e nós temos alguns estudos mais recentes que também, inclusive, falam de endolíquens, né? São alguns líquens que têm algumas características como os endófitos, como os endofíticos. E como seriam alguns exemplos de utilização desses fungos na prática, né? Eu trago alguns exemplos das nossas pesquisas e alguns exemplos de pesquisas mais gerais. Quando a gente pensa na produção de substância anticancerígena, na produção de antimicrobianos contra bactérias e fungos, na produção de enzimas de diversas utilidades. Lá na década de 1990, a partir daí que aconteceu um Big Bang, digamos assim, um boom no estudo dos fungos endofíticos, o Taxol é uma substância anticancerígena que normalmente ela é obtida a partir da casca, né, de uma planta, a Taxus brevifolia, e para se conseguir 1 quilo de Taxol dessa substância, nós temos aí que utilizar aproximadamente 3.000 árvores. E aí, com o advento e com os primeiros pensamentos sobre a produção de fungos endofíticos, e a importância deles, lá na década de 1990, final de 1980, 1900, início 90, então alguns pesquisadores, eles tentaram isolar fungos endofíticos dessa planta, e eles identificaram um fungo que até então era desconhecido e deram o nome de Taxomyces andreanae. E um ascomicota, ainda está sem classificação específica, e o que era que acontecia? Então, esse micro-organismo, esse endófito, e os pesquisadores verificaram que ele também produzia a substância anticancerígena. Então, a partir desse momento, qual foi o avanço? Nós não precisávamos mais utilizar a planta para produzir a substância, bastávamos que nós utilizássemos o fungo e, em condições laboratoriais, a substância era produzida por ele. Então, foi um avanço assim, extremamente importante naquela área científica na época. Um outro exemplo é a produção de antimicrobianos. Então, teve um trabalho de colegas que fizeram
utilizaram uma planta medicinal, né, e os fungos endofíticos, eles verificaram que eles tinham ação contra bactérias e contra fungos. Então, começou-se a demonstrar que as plantas têm a capacidade antimicrobiana, sim. E aí começou-se outras perguntas, né? Essa capacidade antimicrobiana compete só ao vegetal ou é por causa da associação dele com outros organismos? Né? Então, a gente começou a verificar isso também. E um último exemplo, também do nosso grupo de colaboradores, a produção de enzimas, como, por exemplo, uma enzima que é utilizada na indústria farmacêutica para o tratamento do câncer, né, a enzima L-asparaginase, e também é utilizada na indústria alimentícia para não surgimento da acrilamida, que é uma substância anticancerígena, que é uma substância cancerígena que principalmente pode ser produzida durante o processamento de alimentos a altas temperaturas. Então, os nossos colaboradores verificaram que tinham fungos ali, vivendo associados com uma planta da caatinga, que estavam produzindo essa substância e que ela tinha potencial, principalmente para ser usada na indústria alimentícia. Né? Só alguns exemplos para deixar isso claro para a gente. E aí eu faço essa pergunta mais geral sobre o que sabemos da diversidade de fungos endofíticos no Brasil. Então, a gente sabe que o Brasil tem cerca de 40 mil espécies de plantas, que até então catalogadas, né? Se não me engano, tem 43 mil um pouquinho, de acordo com o banco de dados da Flora e dos Fungos do Brasil. E se a gente pensa nessa associação dos fungos endofíticos, eu não estou falando nem de outros fungos, só vou falar dos fungos endofíticos, associados com as plantas. E aí, qual seria a nossa estimativa da quantidade de fungos que nós temos no Brasil? Né? E se a gente pensa na estimativa da quantidade de fungos no Brasil, em 2015, alguns colegas micologistas tentaram fazer essa estimativa, mas os dados não estavam 100% completos. Então, eles verificaram que no banco de dados tinha cerca de 6 mil nomes de fungos, mas temos mais de 120 mil fungos que já foram descritos. Né? Será que o Brasil, com essa diversidade toda, tem apenas 6 mil fungos? E se a gente pensa em fungos endofíticos, né? Aí eu estava vendo alguns autores, eles afirmando que, por exemplo, às vezes em uma planta nós temos cerca de 30 espécies de fungos endofíticos associados. Então, imagina se eu tenho mais de 40 mil espécies descritas, espécies de plantas conhecidas, e aí eu faço essa complementação com os fungos. Então, a gente dá uma extrapolada muito grande para a quantidade de fungos que nós temos, que podem estar associados com o fungo, com as plantas de todo o Brasil. Então, são informações bem interessantes que a gente pode começar a tomar como base. Daí a importância de estudar os micro-organismos e as plantas, claro, mas as plantas precisam do seu ambiente natural para que a gente possa explorar essa diversidade de fungos endofíticos. Então, imagina a quantidade de fumaça que chegou aqui em Goiânia nos últimos dias, com a destruição da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, e a quantidade de vida que foi perdida também, né, da flora, da fauna e dos fungos também, da funga, que é um termo proposto há alguns anos para alguns colegas brasileiros, e pode também ser utilizado para fungos. Então, sobre o Brasil, eu trago alguns detalhes interessantes. Então, no Brasil, o primeiro estudo de fungos endofíticos, aproximadamente, ele vem lá de 1984, com plantas da Amazônia, mas outros biomas também já tiveram seus fungos endofíticos estudados, ou estão sendo estudados. Né? Por exemplo, na Amazônia nós temos vários relatos, tem uma equipe lá estudando. Na Mata Atlântica, nós também temos. Na Caatinga, tem o nosso grupo de colaboradores lá da UFPE, que tem estudado muito a Caatinga. Aqui no Cerrado, nós também temos alguns estudos, principalmente do IF ou de universidades de Mato Grosso, que também estão atuando, e agora nós estamos começando a estudar. Também temos alguns poucos relatos do Pantanal, e dos Pampas, até então, nós não tínhamos muitos relatos, ou não temos quase nenhum. E aí, alguns dias atrás, a gente, uma equipe de colaboradores da universidade lá no Rio Grande do Sul,
fez um estudo com uma planta e eles recentemente submeteram um artigo com os primeiros dados, com os dados preliminares sobre esses estudos. E todos esses estudos, eles tinham um objetivo geral, ter conhecimento, dar nome aos fungos que vivem associados com as plantas, ou então tinham objetivos mais de ecologia, ou associados com a biotecnologia também, né? Principalmente produção de antimicrobianos, enzimas e controle biológico. Aí, em 2019, nós tentamos reunir alguns artigos para tentar contemplar um pouco da diversidade de fungos endofíticos no Brasil, e aí nós relacionamos alguns gêneros de fungos mais frequentemente relatados como fungos endofíticos no Brasil. Então, por exemplo, eu vou destacar só os que aqui tem as maiores barras, na minha visão, tá? Então, a gente coletótrico, diaporte, fusário e filostíquica. Então, todos esses gêneros aqui, esses 4 gêneros, normalmente eles também são relatados causando doenças em plantas. Mas aqui nós também temos um grande número desses fungos relatados também em estudos de fungos endofíticos, né? Então, só para exemplificar, só um minuto, minha bateria está acabando. Então, só para exemplificar que como essa grande diversidade de fungos, ela também é influenciada, claro, pela presença das espécies de plantas, mas também pela capacidade de fungos que podem ser patógenos ou que podem não ser patógenos estarem colonizando esses vegetais também. São resultados bem interessantes. E aí eu estava uma certa vez ouvindo, né, as palestras dos TED Talks, eu acho bem interessante ver as palestras deles, e uma certa vez um pesquisador estava palestrando só em um lugar onde pensávamos que não havia nenhuma vida, encontramos mais vida. Mais vida e diversidade e densidade do que floresta tropical úmida, o que nos diz que não sabemos muito sobre este planeta. Então, estava se falando da preservação das florestas e sempre o destaque se dá para a preservação de florestas úmidas. E agora, mais recentemente, né, acho que há uns, talvez, 15 anos, 20 anos, é que essa preservação das florestas secas tem ganhado um destaque muito importante também, dada a importância da contribuição da biodiversidade e dos serviços que ela também presta à sociedade, né? A gente precisa considerar isso também. A partir desse ponto, eu vou trazer um exemplos mais técnicos das atividades que eu andei envolvido em alguns projetos e também das atividades de um ou outro artigo que eu vou apresentar para vocês, principalmente sobre floresta seca, que foram as florestas que mais eu trabalhei durante a minha formação acadêmica, e agora, chegando aqui no Cerrado, vamos dar continuidade ao que estudando o Cerrado, não mais diretamente a Caatinga. Então, um exemplo que eu trago para vocês é uma colaboração de um dos nossos parceiros da UFPE, o Anthony. O Anthony acabou de terminar o mestrado e está no doutorado. O Anthony estudou folhas do nosso famoso IP. Então, lá na região de Mata Atlântica, nós também temos IP. E aí, Anthony estudou folhas e depois verificou a possibilidade de produção de enzimas por esses fungos. Então, associado com essa planta, Anthony isolou cerca de 280 endófitos que foram agrupados em 21 gêneros. E nós temos espécies, por exemplo, novas, que estão submetidas e aceitas para publicação, e outras que estão sendo descritas. Por enquanto, nós temos certeza no gênero fusário e no gênero diaporte. Então, vejam, são gêneros que também são relatados como fungo patogênico, mas no nosso caso, nós encontramos como fungos endofíticos. Então, com base em... desculpa. Não acredito que a foto não vai aparecer. Não, a foto não vai aparecer. Então, com base em informações filogenéticas e de morfologia, nós conseguimos descrever uma nova espécie de fusário, que era para ela aparecer aqui, não sei porque ela não apareceu, e está aceita para publicação e deve sair nos próximos dias, associados com o IP da Mata Atlântica.
Aí na minha cabeça eu fico pensando como será que vai ser, o que é que nós vamos encontrar no IP do Cerrado. Um outro estudo que nós também desenvolvemos com plantas da Mata Atlântica, então só observem o número de endófitos e o número de gêneros que nós estamos encontrando. Nós também estudamos uma outra espécie, a Miconia mirabilis, né? Nós estudamos folhas e a produção dos endófitos das folhas e a produção de enzimas por esses endófitos, e nós verificamos uma espécie nova do gênero penicílio, que nós encontramos, e essa que está aí na ilustração, junto da árvore filogenética e da foto, da planta, do fungo em cultura e da microscopia, e nós temos uma grande diversidade de fungos do gênero Chilaria, que também foram encontradas em associação com esse vegetal. Mas, nesse caso, nós encontramos um pouco mais de endófitos do que a outra planta estudada, e nós identificamos os fungos apenas em cerca de 10 gêneros. Então, quando a gente compara com outro estudo, nós tivemos menos endófitos e mais gêneros, aqui, aparentemente, nós tivemos mais endófitos e menos gêneros foram identificados até agora. Eu vou me referir a gênero e não a espécie, porque de espécies nós ainda não temos todas identificadas. Então, é preferível que a gente se preocupe principalmente com o nível do ranking genérico, tá? Mas só para exemplificar um exemplo de uma floresta úmida. E aí eu pergunto o que sabemos sobre fungos endofíticos de florestas secas no Brasil. É o que só dá uma quebra no raciocínio, trazendo a informação sobre fungos da Mata Atlântica. E aí eu pergunto, no Brasil nós temos conhecimento da floresta seca, das florestas secas do Cerrado e da Caatinga, oficialmente, né? Mas agora o Pantanal tem vivido um pouco dessa transição também, e um pouco mais com essa seca, mas como eu não conheço muito bem os biomas ainda da região centro-oeste, então eu vou me referir diretamente ao Cerrado e à Caatinga. Então, no Cerrado, apesar da grande diversidade de plantas que nós temos cerca de 10 estudos entre artigos científicos, TCC, dissertações, teses, que trataram sobre fungos endofíticos de plantas do Cerrado. Da Caatinga, nós temos um pouco mais, talvez, de 20 estudos de fungos endofílicos associados com plantas da Caatinga. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia da quantidade de trabalho que a gente ainda pode ter daqui para frente, do laboratório que nós temos, talvez no quintal da nossa casa, na frente da nossa casa, no campo Samambaia, né, o laboratório que nós temos, que o Cerrado pode oferecer para nós. O Cerrado tem vários exemplos, tem alguns outros exemplos, né, de artigos, mas eu escolhi o que foi publicado recentemente, em 2018, em que alguns autores eles estudaram a presença de fungos endofíticos em duas plantas medicinais, do Cerrado e do Pantanal. Está naquela região ali mostrada no Cerrado em amarelo e o Pantanal está nesse verde um pouco mais claro. No Cerrado, eles estudaram essa planta, tá? E eles encontraram, no estudo deles, utilizando as duas plantas, eles encontraram mais de 1.000 endófitos. Esses endófitos foram agrupados em cerca de 24 gêneros, sendo um gênero possivelmente novo, e de toda a identificação, sendo espécie ou gênero, eles obtiveram mais ou menos 48 táxons. E entre os gêneros que mais eles obtiveram informações, eles destacaram o gênero de Diaporto, Filosticta e Neofusicopo, gêneros de fungos. Lembram que Diaporto e Filosticta já tinha destacado que também podem ser patógenos. E também eles verificaram que esses fungos endofíticos, dessas plantas medicinais, eles tinham capacidade antimicrobiana contra patógenos humanos e de plantas. Então, nós já temos indícios da importância desses fungos também do Cerrado, né, do Cerrado e do Pantanal, dessa outra região seca do Brasil. Claro, tem outros estudos que fizeram trabalhos semelhantes com a atividade biotecnológica desses fungos, mas eu trouxe esse mais recente para destacar para vocês. Eu sei que esse mesmo grupo de pesquisa tem submetido outros artigos referente a essa diversidade de endófitos, né, do Cerrado.
E mais recentemente, não sei se a Tatiane está aqui participando da nossa conversa, a Tatiane é uma bolsista de iniciação científica que eu estou orientando, e aí nós vamos estudar a mama cadela, né? Nós vamos estudar essa planta medicinal do A Tatiane Cerrado. tá na sala. Então, ótimo. Obrigado, Ine. Nós vamos estudar essa planta medicinal do Cerrado, e nós vamos coletar com colaboração do pessoal da Escola de Agronomia, e aí nós vamos tentar conhecer a diversidade de fungos de folhas e associados com ramos da mama cadela, né? Então vai ser um trabalhinho que a gente está começando de iniciação científica. Primeiro, obter os fungos, e aí, posteriormente, numa possibilidade de renovação, a gente vai ver a capacidade desses fungos de produzir alguma biomolécula de interesse econômico. Entretanto, nós não sabemos como é que vai ser a quantidade de isolamento de fungo dessa planta, porque nós também temos conhecimento que essa planta, eu não conheço muito bem, mas eu acho que tem um látex no tecido vegetal, né? Então, e ela é utilizada muito como antimicrobiano também. Então, vai que essa planta está se protegendo e não vai deixar a gente isolar os fungos endofíticos cultiváveis, né? Mas só investigando para nós termos conhecimento do que nós vamos obter daqui para frente. E vou me dedicar um pouco à caatinga a partir de agora, tá? Que foi o que mais eu estudei, e são os resultados dos grupos de colaboradores da caatinga que nós temos em Pernambuco. Então, o que esses estudos têm revelado? Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. A gente pensa na caatinga parecido com o cerrado, em que a gente vê a caatinga no período seco, no mês de março, por exemplo, e quando a gente volta no mesmo ponto no período de agosto, no período chuvoso, na estação chuvosa, a gente vê uma vegetação completamente diferente. E aí a gente se pergunta, onde estavam esses fungos se as plantas perderam as folhas no período seco? Para onde eles foram? Onde é que eles estão? Onde eles vivem? Né? Aquelas perguntas que a gente viu, onde eles são encontrados? Né? E a gente pode fazer essa mesma pergunta para muitas das plantas do cerrado também. Então, para a Caatinga, nós temos algumas contribuições com publicações de artigos científicos, principalmente voltados para a taxonomia, e depois também artigos de taxonomia descrevendo novos táxons, e também nós temos artigos de taxonomia e de importância biotecnológica desses fungos, e nós andamos contribuindo aí desde a minha graduação até agora ainda, como professor aqui na UFG, ainda tem muito material para ser publicado, né? Muitos dados para serem entendidos primeiro, porque não são fáceis todos de entender, para serem publicados também. Então, alguns exemplos. Esse foi o primeiro estudo que nós publicamos lá em 2012, quando nós utilizamos um cacto, uma palma forrageira. No mundo, nós tínhamos apenas 2 estudos de fungos endofíticos de cactos. E aí nós publicamos esse terceiro estudo de fungos endofíticos de cactos durante a minha graduação. Posteriormente, no meu mestrado, nós estudamos o mandacaru, né, o cereja macaru, e nós tivemos uma importante riqueza e diversidade de fungos também associados com essa planta. Foi bem interessante esse estudo, até então não tinha sido estudado. Depois, no doutorado, estudando outros cactos da caatinga, a gente tem outras informações sobre a taxonomia desse grupo de fungos. Outros colaboradores, não mais só com cactos, mas com outras plantas da caatinga, né? Nós também isolamos e identificamos alguns desses fungos, e também vimos a capacidade dele de produzir uma enzima, como eu já falei da enzima L-asparaginase, outras plantas da caatinga também medicinal, e aqui nós verificamos, no Nordeste, nós temos um problema do carmim, que é a palma forrageira, que é utilizada na alimentação animal, e aí nós tentamos estudar a diversidade de fungos associados com a palma forrageira sadia e com a palma forrageira infestada, né, pela cochonilha do carmim. E aí nós queríamos entender se nós tínhamos diferença na quantidade de fungos endofíticos nessas 2 situações em que a palma forrageira era encontrada. Então, um trabalho interessante, inicial, mas bem interessante também. E aí, na caatinga, eu vou me referir aos dados que eu tenho
principalmente referente às cactáceas, em que foi o que eu estudei durante a minha graduação, mestrado e doutorado. Então, durante o meu doutorado, eu estudei 3 espécies de cactos, e nós isolamos dessas 3 espécies cerca de 300 endófitos. E vejam que esses 300 endófitos, eles foram classificados, por enquanto, em 48 gêneros, incluindo gêneros novos. Por enquanto, nós já descrevemos 2, mas tem mais 2 para serem descritos. Quando a gente pensa nos dados da Mata Atlântica, que eu mostrei para vocês, e aquele do Cerrado, a gente vê que entre o Cerrado e a Caatinga, eles isolaram mais fungos das plantas, desculpa, do Pantanal e do Cerrado, eles isolaram mais fungos e tiveram uma quantidade de gêneros menor, enquanto isso na Caatinga, nos cactos, nós isolamos menos fungos e temos uma quantidade de gêneros muito maior. Né? Não sabemos ainda dizer a quantidade de espécies, e nós utilizamos, além da análise morfológica, análise multigênica, né, de sequências de DNA, para a gente obter esses resultados. Então, só para exemplificar, nós fizemos uma grande árvore filogenética com todas essas sequências, para entender a grande diversidade filogenética que nós tínhamos desses grupos de fungos, né, de diversas classes, ordens e tudo mais. E aí nós descrevemos algumas novas espécies, desde 2016 que nós começamos, com base em filogenia molecular e morfologia, e por causa da importância de preservar a caatinga, nós publicamos uma espécie nova de diaportes, nós demos o nome de Diaporte caatinguensis, né, no intuito de destacar a importância de preservação dos cactos e da caatinga também, encontrada como fungo endofítico de cactos. Posteriormente, nós continuamos a investigar a diversidade desses micro-organismos, e aí nós encontramos um fungo ascomicota, né, da sua fase sexual, bem bonito, bem lindinho, e aí a gente até aqui nessas fotos do centro, na D, E e F, a gente consegue ver o asco com os ascosporos, né, então bem bonitinho o fungo. E aí nós conseguimos descrever um fungo que nós homenageamos um professor que tem se dedicado à taxonomia de fungos desde quando tinha 18 anos. Hoje eu acho que o professor Bezerra deve ter seus 75 anos, não sei. E nós homenageamos o professor Bezerra na descrição desse fungo, juntamente com outro gênero. E nós também homenageamos uma outra professora que sempre trabalhou juntamente com o professor Bezerra, né? Aí foi um resultado bem curioso, bem interessante. E ainda também associado com os cactos, nós encontramos um outro gênero, que até então nós pensávamos que podia ser Cladosporo, que é um fungo classificado artificialmente como infomiceto, né? É uma fase assexual de ascomicota, e aí nós conseguimos isolar esses fungos, e também eles estavam ali descritos, nós não tínhamos conhecimento, e aí nós fizemos uma revisão do gênero e descrevemos também espécies novas, dentro desse gênero, Toxicocladosporo, né? Foi originalmente descrito e levou esse nome, porque causava uma leve toxicidade, um leve incômodo ao pesquisador que descreveu esse gênero, eu não lembro o ano, acho que em 2007, que nós também conseguimos encontrar. E, posteriormente, nós ainda estamos trabalhando com a descrição de outros táxons, né? Nós temos um fungo, que é um fungo aparentemente de coloração preta, ele é negro, mas em condições diferentes no laboratório, em condições laboratoriais diferenciadas, nós temos ele cresce em condições extremas. O fungo 1, ele permaneceu com sua coloração escura, negra, principalmente quando nós reduzimos a temperatura, ele muda um pouco da sua forma, né, da forma do micélio, então ficando um pouco mais parecendo uma levedura. Entretanto, o fungo 2, ele em temperatura ambiente, entre aí 20 e 30 graus, ele está aí como um fungo que é uma levedura propriamente dita, e só que não tem coloração. E aí, com as mudanças na temperatura, ele adquire uma coloração tanto para temperaturas baixas quanto para temperaturas elevadas, né? Ele conseguiu crescer até 33 graus, com uma diferença nessa modificação
das suas estruturas de reprodução. A gente disse que é parecido com um fungo, uma levedura preta, né? Ele produz algumas células que parecem leveduras, mas, ao mesmo tempo, ele produz células que são hifas, septadas, pigmentadas, é o que nós costumamos ver nas nossas aulas de taxonomia de fungo. Tá? E agora nós estamos trabalhando na descrição desse outro fungo, que nós também encontramos. É um fungo que ele é hialino, tem hifas regularmente septadas, mas sem coloração, né? E tem esporos ou conídeos que são produzidos que parecem um barquinho, né? Eu brinco que parece uma bananinha, um barquinho, e tem essa coloração cor-de-rosa bem bonita. Foi um fungo bem interessante que a gente está trabalhando com ele exatamente agora e descrevendo esse fungo também. São resultados bem interessantes que a gente tem obtido. E aí eu encerro um pouco de mostrar esses dados sobre as cactáceas e eu vou trazer informações sobre outras plantas da caatinga que nós também temos estudado no que nós estudamos durante o período que eu fiquei na universidade e agora eu vou continuar colaborando à distância. Então, a Giane estudou a Mandevilla catimbauensis, que é uma planta encontrada só e unicamente em um parque de preservação da caatinga em Pernambuco. Ela isolou 83 endófitos, e esses endófitos, olha mesmo, só foram 83. Ela só conseguiu identificar 66, porque os outros não se desenvolveram depois do isolamento. E esses 66 que elas conseguiram isolar e identificar foram agrupados em 13 gêneros. E aí, no destaque de aporte, que nós temos possibilidade de espécie nova, Martamices, que tem sido relatado pela primeira vez como endófito, e também, mais ainda, na caatinga, e Filosticta, que nós descrevemos uma espécie nova. Nós descrevemos uma espécie nova de Filosticta, e todas essas atividades que nós fizemos foram com base em informações morfológicas ou de análise de sequências de DNA. E nós, para destacarmos a importância do parque para a preservação da caatinga, nós demos o nome do próprio parque à nova espécie de Filosticta, né? Ela passou a chamar também de Filosticta catimbauensis, no intuito de preservar o parque de conservação da caatinga. Posteriormente, também estudando bromélias da caatinga, foram 2 bromélias estudadas nesse projeto. Foi o projeto de doutorado da Carla e também com colaboração da bolsista de iniciação científica Sandy. Então, elas isolaram cerca de 300 endófitos, e esses endófitos foram agrupados em 24 gêneros, né, com destaque para novas ocorrências de gênero Penicillium, numa espécie nova de Cincephalastos, que é um antigo zigomicota e atualmente mucoromicota, e também uma espécie nova de Spegazinha, que é essa que eu ilustro para vocês. Então, nós descrevemos toda a formação de conídeos da espécie nova de Spegazinha. Nós conseguimos visualizar em cultura no laboratório, conseguimos fotografar todo o desenvolvimento do conídeo e como era que ele se comportava antes de ser liberado da célula conídea. Foi uma das espécies que eu achei mais bonita que eu trabalhei, mais bonita do que as minhas mesmo, né? Que eu trabalhei durante esse meu período. Foi muito bonito descrever esse fungo e foi muito interessante quando a gente submeteu o artigo também, que o editor disse que estava maravilhoso o desenvolvimento do conídeo como a gente tinha apresentado, né? Foi bem curioso, bem interessante. Também outras plantas medicinais, a Ana Patrícia, ela estudou uma planta medicinal, que era encontrada na Caatinga e em Brejo de Altitude. A Ana Patrícia comparou esses 2 ambientes, né, na Caatinga. O Brejo de Altitude seria aquele tipo, um ecótono ou coisa do tipo, não sei se poderia chamar de ecótono, se alguém me perdoe, mas que a gente encontra principalmente no alto das montanhas, no meio da Caatinga, das serras no meio da Caatinga, que parece nada mais nada menos do que uma Mata Atlântica no meio da Caatinga, né? Então, tem algumas coisas assim. E esse trabalho gerou algumas informações bem interessantes. Nós conseguimos
espécies novas do gênero Diaporto, e também nós conseguimos uma nova espécie no gênero Pseudoplagiostoma. Então, para a disciplina de taxonomia de fungos, é um fungo que produz uma estrutura assexual, um piquinídeo, e dentro dos piquinídeos, do piquinídeo, que é fechado com hostil aqui em D, nós temos células conidiogênicas, a gente vê aqui, que estão produzindo conídeos. Né? Então, a gente vê aqui células conidiogênicas também, e na ponta delas nós vemos conídeos. E aqui em J, nós vemos os conídeos que foram produzidos por essa espécie que nós descrevemos e demos o nome da planta, do gênero da planta, que a Ana Patrícia estudou. A Thaís também terminou o mestrado e agora está no doutorado. Já estou indo para os finalmente, no sentido de mostrar esses dados principais, tá? Então, a Thaís, ela estudou uma famosa planta da caatinga, chamada caatingueira. Estudou folhas dessa espécie. E aí ela isolou, vê que curioso, gente. Ela isolou apenas 102 fungos, considerando folhas e ramos. E nessa planta que a Thaís estudou, ela isolou muito mais fungos dos ramos do que das folhas. E Thaís conseguiu descrever espécies novas de Diaporto, conseguiu descrever um gênero novo, que nós destacamos a importância da caatinga para a diversidade de fungos e demos o nome de Caatingomices. E também nós tivemos um novo relato de um gênero que foi recentemente estudado taxonomicamente por nós, Muiocopra. Então, aqui para exemplificar uma das espécies novas que nós encontramos associadas com essa planta da caatinga, né, Diaporto pseudoinconspicua, porque ela é muito relacionada com outra espécie de Diaporto. E também o gênero novo que nós descrevemos, já foi publicado ano passado, que nós demos o nome de Caatingomices, e da espécie que nós demos o nome de Caatingomices brasiliensis, né, para destacar que é o ambiente caatinga, o ecossistema ou o bioma, dependendo da nossa aceitação, e do Brasil. Né? A gente queria destacar isso muito bem para a comunidade científica, e nós conseguimos, com base em filogenia molecular e com base em informações morfológicas, descrever esse gênero, esse novo gênero para a ciência, né? Com base nos fungos endofíticos que nós encontramos associados com a caatinga. Temos uma colaboração com o pessoal da Universidade da Univasf, né, do Vale do São Francisco, que estudou a famosa planta umbuzeiro, né, do Spondias tuberosa, da caatinga. Nós isolamos cerca de 120 endófitos, que foram agrupados mais ou menos em 7 gêneros. Nós tivemos um novo relato de uma espécie de Preusia, e tem um outro gênero também que não está aqui na minha lista, e nós também temos um novo relato para ele. Né? Então, com base em informação morfológica e de filogenia molecular, nós fizemos também esse relato. E pensando em tudo isso, aí eu me pergunto, né? Quantos mais ou menos fungos nós já temos conhecidos a partir desses estudos da caatinga? Então, provavelmente, aproximadamente, eu ainda não atualizei esses dados depois das últimas dissertações, teses e TCC, mas aí nós já estudamos pelo menos 5 espécies de pelo menos 5 famílias botânicas, né, com muitas delas, com a maioria delas dentro de cactácea, tá? De cactácea nós já estudamos, se eu não me engano, 5 espécies, sendo, eu acho que 4 nativas e uma exótica. E nós temos aproximadamente aí, com certeza, muito mais de 1.000 endófitos que nós temos na caatinga, né? Se eu fizer um arredondamento aqui, eu acho que chega a 2.000, eu posso aumentar isso aí quase 100%. Eu posso aumentar para 1.000 endófitos se eu considero outros dados que ainda não foram devidamente publicados, né? Então, se eu penso isso na caatinga, que a gente está também começando a estudar há pouco tempo, eu fico pensando e transcendo isso para o cerrado. Né? Quais os dados nós vamos obter a partir dessa informação aqui no cerrado? Então, essa é uma pergunta que eu dizia para a Tatiane, e uma pergunta que eu deixo também para todos nós, né? Como a gente vai tratar isso no cerrado? Né? Qual a colaboração e a importância desses fungos também no cerrado? Espero
que ano que vem, Ina, ou a gente já consiga apresentar alguns dados quando a gente for conversar novamente sobre fungos endofílicos, que a gente já traga alguns dados do Cerrado. Vamos ver se a gente consegue. Ó, já estou me oferecendo para o ano que vem, tá, Ina? Desculpa. Pode vir. E aí eu trago esses pensamentos, né? Eu trago esses pensamentos para que a gente comece a refletir um pouco mais, né? Sobre a preservação. Nós somos formadores de opinião, né? Nós podemos divulgar informação. Para mim foi uma novidade muito grande ver a fumaça da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal chegar na cidade. Eu vim de uma cidade que é extremamente urbanizada e, querendo ou não, tem um nível de poluição muito mais alto que Goiânia. Mas a gente nunca recebeu fumaça da Caatinga, nunca recebeu fumaça da Mata Atlântica ou do Manguezal na cidade de Recife, né? E aqui em poucos meses, em um ano agora, para fechar um ano, comemorar um ano que eu cheguei em Goiás, eu consegui sentir na pele, nos meus pulmões, a dificuldade de estar respirando um ar com tanta fumaça. Então, nós temos essa responsabilidade de pedir, de lutar pela conservação, pela preservação desses ambientes, né? E aí eu trago esses pensamentos, né? Por que estudar fungo endofítico é importante? Então, eles são importantes para ajudar, né, a entender essa diversidade fúngica global e também o relacionamento com os hospedeiros. Então, imagina, por que é que aquela planta, só ela está ali no cerrado, no cajueiro, o cajuzinho do cerrado, e ele não perdeu as folhas? Porque só a manga dela está ali no cerrado e ele não perdeu as folhas, durante o período que muitas plantas estão perdendo as folhas, né? A gente pode pensar que os fungos estão atuando aí. Então, além do mais, os fungos podem atuar diretamente em estudos taxonômicos, né, envolvendo morfologia, envolvendo também filogenia com sequências de DNA e produção de biomoléculas, como eu mostrei alguns poucos exemplos para vocês, eles são importantes na biotecnologia. E uma coisa que é extremamente importante, que nós estamos lutando para mudar, já estamos conseguindo, porque quando os nossos estudos de florestas secas são citados por outros pesquisadores, eu faço questão de ver o que foi que eles escreveram sobre os nossos estudos. E aí, então, esse conceito de baixa diversidade de fungos endofíticos em ambientes secos, ele precisa ser atualizado. Não é bem assim. Não é porque nós temos pouca quantidade de umidade, não é porque nós perdemos as folhas. Eu digo nós, parece que é nós mesmo, eu também faço parte da floresta. Não é porque nós perdemos as folhas que a gente também perde a diversidade de fungos endofíticos, né? Então, são alguns conceitos que nós temos conseguido modificar nos nossos artigos, e espero em breve também divulgar informação sobre o Cerrado, eles têm sido bem aceitos e têm trazido informações incríveis que podem contribuir para pesquisadores que não têm uma floresta seca, ou principalmente quando estão estudando a diversidade global de fungos. Imagina ter sequências de DNA de fungos do Brasil, que forem sequências de DNA de material do Cerrado, de material da Caatinga, do Pantanal, da Amazônia, seja lá de qualquer ecossistema ou bioma brasileiro, para dizer, ó, o Brasil tem uma importância, todo mundo já sabe disso, né? Mas olha aqui a contribuição dos brasileiros e dos fundos brasileiros para a estimativa global da diversidade de fungos. E também essa importância de preservar, de proteger, de conservar as espécies nativas de plantas no seu ambiente natural. O importante ter no herbário mas só no herbário não vale. Só uma foto não vale. Só num museu botânico não vale, ela precisa estar no seu ambiente natural. Nós estamos aqui, precisamos do nosso ambiente. Então, os outros organismos, a fauna, a flora, a funga, eles também precisam ter garantido o seu ambiente, que, querendo ou não, eles prestam serviços não só para o meio natural, como a gente fala de meio ambiente, a gente às vezes se acha fora desse ambiente. Eles não prestam serviço só para eles mesmos, mas eles prestam serviço também para nós, né? Água, comida, e tantas coisas mais que a gente pode pensar e pode utilizar. Então, é importante essa preservação desses organismos. Tá? E aí, eu quero agradecer principalmente a Ina pelo convite, tá? De poder conversar um pouquinho com vocês sobre fungos endofíticos.
eu fiquei pensando de que forma eu poderia apresentar um pouco sobre os conceitos, de que forma a gente poderia apresentar um pouco mais de informações sobre o desenvolvimento. Tentei não ser muito específico, também tentei não ser muito geral, mas acabei sendo os dois ao mesmo tempo. E aí eu quero agradecer ainda pelo convite, mas também eu quero registrar todo o apoio que o UFPE me deu e ainda me dá, o laboratório que eu sempre trabalhei, a Micoteca URM, né, que trabalha ininterruptamente desde 1954, quando ela foi fundada. As agências de financiamento, é importante registrar que ultimamente têm sido tão bombardeadas, tão questionadas, tão pressionadas, então é importante isso também. Ao instituto que me recebeu, o Instituto Holandês que me recebeu por um ano, que me deu total liberdade para trabalhar com os fundos do Brasil, e ainda hoje nós trabalhamos à distância, né? Já se passaram quase 5 anos agora de que eu voltei, e as instituições em que eu diretamente faço parte, né? Então, a UFG que dá a condição para que a gente faça esse trabalho, aqui agora no Instituto de Patologia Tropical, no IPTESP, e também é o programa de pós-graduação em Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro, do qual eu agora faço parte, e ano que vem eu creio que nós já teremos uma vaga para mestrado aberta, e a gente vai começar um pouco mais diretamente esse estudo dos fungos. Então, aí está o meu contato de e-mail, as redes sociais do laboratório do qual faço parte, do programa também que eu faço parte, do Instagram, e fiquem à vontade para fazer contato para que a gente possa, espero em breve, depois da pandemia, a gente possa fazer, né? Ainda tem o café micológico, mas quem sabe a gente pode fazer o café micológico, e a gente pode fazer uma comida dela, um pastelzinho, ou coisa do tipo, tá? Então, muito obrigado, Nina. Presencial, né? Eu agradeço E ao obrigado Jadson. vocês Quem quiser fazer terem me pergunta, aturado falar. quem quiser fazer pergunta de voz, libera o rostinho, o professor vê o rostinho de vocês, ou então coloca a pergunta no chat. Eu já tenho uma pergunta no chat aqui, que é da Amanda, que ela coloca qual é a opinião do professor em relação aos endófitos em plantas hospedeiras em florestas úmidas. Você está se referindo em qual sentido? No sentido de qual a contribuição dos endófitos para essas plantas de ambiente úmido em relação à diversidade de fungos. Ó, Amanda, Para a própria planta, qual o benefício para a planta? Ok. Nós sabemos. E depois ela coloca a diversidade também. Ela volta aqui e coloca a diversidade. Tá. Então, nós sabemos que os fungos estão atuando nas plantas em relação protegendo a planta. Por exemplo, digamos que nessa planta de um ambiente úmido, ele está atuando para auxiliar a planta na competição pelo local de que ela vive, por exemplo. Então, está auxiliando a planta a se proteger contra patógenos, contra herbívoros, né? Então, vamos dizer que, imagina um fungo endofítico que está produzindo uma substância e que ela não, que as formigas cortadeiras que vão ali se aproximam daquela planta, ela não permite que aquela substância, digamos assim, expulsa as formigas cortadeiras daquele hospedeiro, né, daquele vegetal. Então, tem algumas coisas que a gente pode dizer que numa espécie de uma grande quantidade de umidade, ou uma floresta agora úmida que está se tornando uma floresta mais seca. Então, a gente sabe que pode produzir biomoléculas, moléculas que estão ali auxiliando também na proteção desse hospedeiro, né, desse indivíduo. E para a diversidade, é uma relação simbiótica, mutualística interessante, que os fungos, por exemplo, fungos pigmentados, fungos com pigmentação, os fungos demáceos, eles, além de estarem atuando de forma na diversidade, eles podem proteger a planta contra a insolação, contra raios ultravioleta, porque a melanina das células dos fungos, elas podem estar ali protegendo a planta, né? Então, tem algumas coisas assim que nós já temos conhecimento da importância
dos fungos para essas plantas de ambiente úmido e também de ambiente seco. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Não, aqui no chat não tem nenhuma outra pergunta. Mas alguém tem alguma pergunta? Ficou com alguma? Eu tenho várias perguntas, porque eu fui anotando aqui e minha cabeça foi enlouquecendo, né? E agora eu já vou olhar até para. Não sei se você sabe, Jadson, a UFG tem uma reserva de cerrado próxima a Goiás, com alojamento, com mini laboratório, tudo bonitinho lá em cima. E você tem todas as fitofisionomias do cerrado. Cerradão, cerrado senso estricto. Então, se você for para lá, eu acho que você vai enlouquecer, viu? Como é o nome? Reserva, a professora Vera que coordena, é reserva da UFG. Chama José Ângelo Riso, o nome da reserva, em homenagem ao professor Riso. Mas depois a gente conversa sobre isso. O Davi tem uma pergunta. Para identificação de novas espécies endofíticas, é preciso de muitos recursos financeiros? Eu acho interessante esse assunto, mas a necessidade de recursos financeiros e reagentes me faz desanimar um pouco. O Davi, inicialmente, a gente precisa fazer o isolamento do fungo, que para isolar fungo endofítico, apesar de eu não ter mostrado, porque aí é uma informação mais técnica, a gente usa reagentes, componentes muito básicos. A gente usa água sanitária e álcool 70%. Né? Então, para o isolamento do fungo é muito mais simples. Hoje em dia, com o advento da biologia molecular, inicialmente, nós temos que estudar, temos que extrair o DNA do fungo e ter pelo menos sequência de uma região de DNA para que nós possamos fazer uma análise prévia sobre o que é que nós achamos daquele material, daquele fungo, se ele tem possibilidade de ser uma espécie nova. Tá? Então, vamos dizer assim, hoje em dia no Brasil, com a dólar, se eu disser para você que um fungo, para eu extrair o DNA e para eu amplificar o DNA de uma região, eu estaria gastando aí entre 60 e 100 reais no DNA. E a partir do momento que o DNA está disponível, eu posso amplificar outras regiões, eu já diminuo o gasto da extração do DNA. E a Amanda está destacando, né, que é por conta disso que as parcerias são importantes. E eu concordo com a Amanda. Por exemplo, quando eu fui para a Holanda, eu estudei mais de 1.000 fungos, cerca de 1.000 fungos eu estudei. E desses 1.000 fungos, eu obtive cerca de 5.000 sequências de DNA. Então, eu ainda não tive tempo de eu terminar a análise de mais de 5.000 sequências de DNA. Né? Mas é aparentemente caro? Mas não é um caro que a gente talvez não consiga pagar. Então, digamos, Davi, você tem uma espécie nova, eu não tenho um projeto, mas eu vou dar 60% do valor do material para que a gente descreva a sua espécie nova. Tem como a gente tentar conseguir 40% dessa despesa, né? Então, eu acho que uma espécie nova, hoje, para a gente isolar e ficar um fungo com um gene, a gente estaria gastando aí entre 40, 60, porque o dólar está variando muito. Então, eu gosto de chutar entre 60 e 100 reais, com uma variação bem grande mesmo, para a gente estar preparado psicologicamente e financeiramente para isso. Mas também não é só parte molecular, qualquer pesquisa gasta dinheiro. É que o aluno, quando entra no laboratório, ele não tem noção, né, de quanto de dinheiro gasta, né? Porque a gente é que está correndo meio atrás do dinheiro, mas nenhum professor pega aluno se não tiver condição de terminar o seu trabalho, né, como estagiário. Né? Isso já é a palavra mestre, né? E uma coisa ainda, é importante também, Davi, que quando eu estou falando de fungos cultiváveis, se eu vou falar de fungos não cultiváveis, aí os gastos que eu não sei informar quanto custa, porque eu ainda não fiz esse tipo de estudo. Mas com parceria, como a Amanda destacou, a gente consiga fazer os fungos não cultiváveis. Principalmente se a gente não tiver uma quantidade interessante de fungos cultivados associados com a mama cadela. Aí a gente vai ter que mudar um pouquinho a nossa estratégia de trabalho.
Outra coisa também, agora, assim, agora peraí, tem uma outra pergunta aqui, o Guilherme está perguntando se tem alguma diferença na diversidade de fungos endófitos entre outros biomas brasileiros e de outros continentes. Eu acho que já... Guilherme, entre os biomas brasileiros, nós já sabemos que sim, porque nós temos fungos que são encontrados principalmente em ambientes úmidos e não foram encontrados até então na Caatinga, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de um gênero, que ele é encontrado principalmente em ambiente úmido. No Brasil, a gente encontrou na Está falhando um pouquinho seu microfone, Jadson. Deixa eu só mudar de lugar, só um minuto. Deixa eu só... Tá indo, né? Vou pôr o cabo da internet para ver se melhor. Conseguem me ouvir? Melhorou 1000%. Então, ótimo. Aí, Guilherme, nós sim temos esse conhecimento. Em relação a outros países, a outros ecossistemas estrangeiros, nós temos algumas informações preliminares, principalmente do Panamá, do México, da parte seca do Arizona nos Estados Unidos, da parte seca na Austrália, uma outra informação também de ambientes secos na China, que nós temos esse conhecimento de que nós temos diferenças, mas nós temos fungos que sempre são encontrados naqueles ambientes. Então, são encontrados lá e são encontrados aqui também. Então, cada ambiente tem suas particularidades. Eu agora vou pensar 2 vezes quando estiver comendo uma folha de alface, comendo uma fruta crua. Não, pode comer sem medo. Não, eu sei porque a gente já teve uma imunidade, mas assim, saber que também está comendo fungo é outra história, né? Mas alguém tem alguma pergunta? Deixa eu só colocar uma coisa para você. O esfagno, que é um musgo, ele tem células vivas e células mortas, né? E dentro das células mortas, ele tem uma guilda, tem um consórcio de cianobactéria, de fungos e de bactéria. E essa guilda fornece nutrição para ele sobreviver e é o que ele tem deficiência. Será que em outros organismos a gente também vai ter uma guilda como essa, sendo um consórcio de fungos endofíticos com bactérias? Será que você já ouviu falar disso? Oi, Ina, pode acontecer. Nós temos conhecimento de fungos endofíticos associados com micovírus, que são vírus que vivem dentro dos fungos, e nós também já temos conhecimento de fungos em que tem muitas bactérias dentro das suas células. Então, essa relação entre os organismos e os micro-organismos, para tentar ajudar o vegetal, isso já é sabido. Nós temos uma gramínea aqui, uma publicação da Science de 2002, se eu não me engano foi 2002, eles mostraram que fungos associados com vírus estavam protegendo a planta contra o estresse ambiental de temperatura. E quando eles retiraram o vírus do fungo e colocaram o fungo na gramínea, o fungo não protegeu mais a planta. Então, aí foi quando eles mostraram que, na verdade, era uma simbiose tão complexa que não era só entre o fungo e a planta, era entre o fungo, a planta e o vírus. E aí eles começaram a fazer essas investigações. E aí a gente vai para aquela história que você tem que conservar o ecossistema, não é a planta sozinha, não é nada, é o ecossistema, né, como um todo. Mesmo. Então tá, se alguém tem mais alguma pergunta, se não tem, a gente vai encerrando. Eu estou de volta às 13h10, porque eu vou abrir a minha caixinha surpresa com o pão mofado, para vocês verem, tá? E conversar um pouquinho com vocês. Essa apresentação vai ficar gravada, depois eu disponibilizo lá no YouTube para vocês o link, tá? E aí a gente volta a 1h10. Vou deixar agora para momentos finais das suas palavras, professor. Não, agradeço, Ina, pelo convite, agradeço aos estudantes que permaneceram conosco até o fim.
E qualquer coisa, estamos disponíveis, podemos conversar por e-mail, quando a vida voltar à realidade, podem me procurar no IPTESP, a gente pode conversar também sobre os fungos como um todo, mas especificamente também sobre fungos endofíticos. Ainda agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho dessas informações. Tá, Joia, obrigada. Eu vou ficar aqui só um pouquinho para conversar com o professor, para falar da Serra Dourada para ele, para ele ir lá conhecer. Um bom dia a todos, até a tarde. Tchau, gente. Obrigado.